escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo. Amados, graça e paz. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo da nossa célula dominical, estudando a revista Expressão, é tudo sobre Jesus. Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. E hoje nós vamos ver a aula número 7. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo número 1 e vamos ler esse texto maravilhoso. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por podermos estar aqui, não reunidos presencialmente, mas reunidos através dessa metodologia eletrônica, através da mídia, para que nós possamos, juntos, mesmo à distância, conversar a respeito de Ti, Senhor. Estudar a Tua palavra, falar a respeito de Ti, Senhor. Pedir que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo, Pai, para que tudo que nós possamos falar, dizer ou fazer, seja pela Sua honra, para a Sua glória e para o Seu louvor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então para o primeiro trecho da nossa lição, que é a introdução. Quando eu comecei a estudar essa revista, logo no início, eu tenho uma coleção de livros do João Calvino a respeito do estudo dos Salmos, e na introdução do livro ele fala a respeito da anatomia de todas as partes da alma humana. Quando eu li isso, que os Salmos juntos representam a anatomia de todas as partes da alma humana, eu fiquei surpreso, porque eu entendo relativamente bem a respeito de anatomia do corpo humano, não é? O cirurgião que não conhece anatomia está perdido. Mas a respeito da anatomia das partes da alma humana, eu nunca tinha ouvido falar. Isso me despertou uma curiosidade muito grande. E quando eu quis saber o que foi, o que era, o que queria dizer, eu entendi o seguinte, que, na verdade, o conjunto de todos os capítulos, de todos os livros do Salmo, na verdade são 150 capítulos, né? Acabam constituindo um espelho das nossas vidas. Nesse conjunto de livro estão as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções que agitam a alma humana. Todas as emoções das quais alguém, porventura, tenha participado, estando aí representadas como se fosse um espelho. Quantos de nós, tantas vezes, já lendo um salmo, não teve a sensação de que aquele salmo estava falando da nossa vida, que aquele salmo estava falando de nós, do nosso problema, como se nós estivéssemos olhando no espelho e conversando e lendo aquele salmo e pensando, meu Deus, como ele podia saber que eu estava sentindo isso? Meu Deus, como o Senhor poderia saber que eu estava sentindo isso? Então, na verdade, esse conjunto dos livros de Salmos, todos eles juntos, eles falam das nossas vidas, dos nossos sentimentos. Em outras palavras, da anatomia de todas as partes da alma humana. E quando nós lemos os livros dos Salmos, nós não lemos só por curiosidade, só por a questão de um aprendizado de mais um livro da Bíblia.
O maior motivo da nossa atenção, do nosso incentivo para ler esse livro maravilhoso, é a maneira como ele nos fala de Jesus Cristo. Nós vamos ver que em todo o Antigo Testamento, e é isso que nós estamos estudando, fala de Jesus Cristo, mas no livro dos Salmos fala de maneira mais direta, de maneira que nós possamos entender, enxergar isso que ele está dizendo. Por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 20, versículos de 41 a 43, diz: Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto que o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vê que Jesus falando do Antigo Testamento, em Isaías 53, de 3 a 5, diz o seguinte: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que profundidade desse assunto, desse salmo, lá em Isaías, tanto tempo antes da vinda de Jesus, falando da crucificação de Jesus, do sofrimento de Jesus, da paixão de Jesus, de tudo aquilo que Jesus ia passar. Ainda na introdução nós vamos ver o seguinte, que lendo o conjunto dos livros de Salmo, nós vamos encontrar aí toda a majestade de Jesus, a sua vida de perfeição e santidade. Nós vamos ver a sua paixão, o seu sofrimento e a sua morte e a sua ressurreição. O Salmo 22, por exemplo, é uma descrição exata da crucificação de Jesus, das coisas que foram ditas, das coisas que aconteceram, dos sentimentos que ele teve, da sede que ele teve, da dor que ele sentiu, das orações que ele fez, do desprezo que as pessoas tinham por ele. Quando ele pediu água, deram vinagre para colocar na sua boca. Enfim, tudo isso expresso num texto escrito 500 anos antes de Jesus vir. Ali, mesmo quando o salmista fala de dor, tribulações, de tristezas, vitórias e louvor, ele age como um tipo de Cristo, porque ele está falando de si, mas como um objetivo, como indiretamente falando de Jesus. Tudo isso acontece, ele faz tudo isso como alguém que está prefigurando o verdadeiro ungido, o Cristo que viria. Muito interessante, não é? Que tanto tempo antes as pessoas já falavam de Jesus. É claro que todo mundo esperava que um dia viesse um Messias, mas falar com essa precisão, com essa exatidão, demonstra o quê? Demonstra que era o Antigo Testamento, era Deus trabalhando toda a evolução do homem desde a sua criação, desde a sua queda. O primeiro contexto, o primeiro tópico da lição fala a respeito do contexto original do Salmo. Quem organizou os Salmos foi Esdras. Esdras era um sacerdote e ele era escriba. E era muito versado, um grande e profundo conhecedor do Antigo Testamento. Esdras, ele estava no cativeiro babilônico quando o rei Ciro, no ano de 539 a.C., venceu os babilônicos e autorizou o retorno do povo judeu para Jerusalém. Um ano depois, no ano 538 a.C., começa o livro de Esdras. No ano 458 a.C., Esdras liderou o segundo grupo de judeus que retornou a Jerusalém. Ou seja, passaram-se 80 anos, desde 539, quando Ciro autorizou o retorno dos judeus, até que o segundo grupo voltasse. O primeiro grupo já tinha voltado logo no início, sob o comando de Zorobabel, e depois veio o segundo grupo sob o comando de Esdras. Quando Esdras chegou em Jerusalém, o que ele viu foi devastação, pobreza, promiscuidade, idolatria, pessoas apáticas e que haviam se casado com pessoas de outras tribos e assim por diante, né? Então Esdras teve um trabalho muito grande para comandar tudo isso. E foi ele, então, que juntou todos os escritos que tinham naquela época e que organizou o livro dos Salmos. E é interessante que o Salmo número 1
ele apresenta dois intensos contrastes. O contraste entre dois caminhos inicialmente, o caminho do justo em contraste com o caminho do ímpio. E o contraste entre dois homens, o justo e o ímpio. E é bem distribuído esse salmo, porque os versos de 1 a 3 mostram a bênção dos santos, enquanto que os versos de 4 a 6 mostram a carga, a desgraça do incrédulo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante, porque esse texto ele precisa ser analisado. Nós vemos aqui que ele começa com bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então tem aqui 3 palavrinhas, 3 verbos, andar, deter-se e assentar-se, que precisam ser vistos à luz do que o Salmo quer dizer. Não anda no conselho dos ímpios. Andar significa estar junto, mesmo que seja esse junto ocasional. Caminhar ao lado de, ter o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, frequentar os mesmos lugares, ter os mesmos amigos. Ainda, nós precisamos definir o que significa a palavra ímpio. Ímpio é aquele que é desumano, bárbaro e até cruel, aquele que não acredita em Deus, aquele que não é crente, aquele que não aceita a palavra de Deus. Em Gálatas 5, no capítulo 5, versículos de 19 a 21, diz que a vida do ímpio, ela é regida, ela é administrada pela concupiscência da carne, que significa prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e outras. Então é isso que dirige a vida do ímpio, é isso que conduz o ímpio, é isso que faz com que o ímpio viva de acordo com o mundo, de acordo com a vontade da sua carne e não de acordo com a vontade de Deus. E é para esse indivíduo que nós devemos pedir um conselho? Que não anda no conselho dos ímpios? É para essa pessoa que nós devemos recorrer para nos aconselhar quando nós estivermos preocupados, desesperados ou aflitos? Precisamos meditar a respeito disso. A outra palavrinha é a palavrinha deter-se. A palavrinha deter-se significa parar, estacionar, acompanhar por longo tempo, agradar-se por estar junto, acompanhar demoradamente, meditar sobre os assuntos do ímpio. Detém é uma comunhão contínua com as pessoas que são continuamente pecaminosas em atitudes e atos. É isso que significa deter-se. Quer dizer, andou, passou junto, oi, tudo bem e tal, parou para conversar e ali ficou. E ali se deteve e ficou ouvindo as opiniões do íntimo. Em Isaías 59:2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça, para que não vos ouça. Interessante isso, O pecado encobriu, fez com que Deus não nos visse como sua imagem e semelhança mais. Ele vê em nós o quê? Ele vê em nós sujeira, vê em nós pornografia, vê em nós concupiscência, vê em nós delitos, pecados. E isso nos afasta Ele de nós. Uma coisa interessante é que o indivíduo que é justo, ele anda de acordo com o fruto do Espírito, ao contrário da concupiscência da carne, que militam um contra o outro. E diz o seguinte, ainda no livro de Gálatas, no capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então percebe que contra essas coisas não há juízo. Por quê? Porque já são coisas que vêm de Deus. Já são coisas ensinadas por Deus. Já são coisas contidas nos 10 mandamentos de Deus. Então, contra essas coisas não há juízo. É interessante isso, E é assim que deve andar o justo, ao contrário da maneira como anda o ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar implica que a pessoa está à vontade no meio daqueles que zombam de Deus, da sua vontade, da sua bondade e da sua palavra.
Coabitar significa ingressar no meio do estilo de vida daquelas pessoas, compartilhar as mesmas ideias. Chegou, deteve-se e assentou-se, sentiu-se à vontade, passou a viver junto, passou a estar muito tempo com aquelas pessoas. E nós podemos perceber que essa sequência de palavras, andar, deter-se e assentar-se, denota o quê? Um profundo afundamento, aumentando a profundidade, a intensidade dos pecados, o tempo que aquela pessoa fica junto com os ímpios. O tempo que aquela pessoa se relaciona de modo mais profundo e íntimo, mais demorado e persistente. Uma verdadeira obstinação pela vida pecaminosa. Então, nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes as pessoas falam, não, nós precisamos conviver com o mundo, estar no meio do mundo para que nós possamos evangelizar as pessoas. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes isso acontece conosco. O mundo é que nos transforma, ao invés de nós transformarmos o mundo. Afinal de contas, o mundo nos oferece deliciosos petiscos. Não podemos nos esquecer disso. Agora, o indivíduo que é justo, ele recusa-se a dar um passo sequer na direção a esse caminho inferior, a andar para trás, a proceder ao afastamento de Deus. Outra palavrinha que está nesse versículo é a palavra escarnecedores. Escarnecer vem de escárnio, de descrédito, deboche, zombaria. São aqueles que rejeitam os ensinamentos de Jesus. Imagine então você, um cristão, assentado em uma roda de escarnecedores, onde tudo que eles falam ou estão zombando ou difamando o nome do Senhor, do seu Deus, do Deus que dirige a sua vida, do Deus que derrama graça sobre você continuamente. E nós estamos ali, ouvindo, e também não podemos chegar e falar, não, eu não quero que fale desse jeito, porque vocês estão falando do meu Deus. Bom, então aí você vai sair da roda. Se você quer ficar na roda dos escarnecedores, você tem que concordar com isso. Você tem que participar de tudo isso, né? Em Lucas, no capítulo 22, 63 a 65, na ocasião em que Jesus já havia sido preso, diz que os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. É assim que o ímpio trata Deus. É assim que o ímpio trata Jesus. Despojando Jesus da sua glória. Fazendo com que ele se torne o quê? Um indivíduo digno de ser zombado. Nós temos que sair disso, nós temos que evitar isso. O versículo número 2 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Enquanto que para o ímpio, a palavra de Deus, a lei de Deus, são como algemas que prendem esses indivíduos e que tiram deles toda a liberdade de poder pecar livremente. E por isso eles rejeitam a palavra de Deus e odeiam a palavra de Deus. Não é? É por isso que eles não gostam da palavra de Deus, porque ela tira a liberdade deles pecarem livremente sem ter peso na consciência. No Salmo 119, de 14 a 16, diz, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Ainda no Salmo 119, no versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Ou seja, não andamos mais nas trevas. Nós temos luz que ilumina o nosso caminho, que são lâmpadas para os nossos pés, que mostram onde nós vamos colocar os nossos pés, onde nós vamos seguir, quais os caminhos que nós deveremos seguir. É isso que é a palavra de Deus. É isso que Deus nos ensina. O versículo número 3 diz o seguinte, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha que interessante, nós devemos analisar aqui a palavrinha junto. A árvore que está junto ao ribeiro, suas raízes estão ali na terra molhadinha, nunca vai faltar água, nunca vai faltar bênçãos, nunca vai faltar energia para que essa árvore cresça e seja frondosa. Assim somos nós. Quando nós estamos juntos do manancial de águas vivas, que é Deus e a sua palavra, dos ensinamentos de Jesus, nós estaremos sempre nos fartando desses ensinamentos.
Nós estaremos sempre bem alimentados desses ensinamentos. Em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, diz do povo judeu, né? Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, a mim, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vejam, é Deus dizendo que Ele é o manancial de águas vivas. Esse é o ribeiro, junto do qual está aquela árvore que no devido tempo produz o fruto correto. Assim é o justo que está ali, junto com Deus, junto com a palavra dele, recebendo a bênção, a alimentação espiritual da palavra de Deus o tempo todo. E por isso ele medita nessa palavra de dia e de noite, como diz o versículo anterior. E também em Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Essa é a relação que existe entre o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, com os Salmos que nós acabamos de ler, com o versículo que nós acabamos de ler. Quando uma árvore é nutrida, ela naturalmente produz frutos. Quando o justo é alimentado pela palavra de Deus, ele naturalmente produz frutos. Da mesma maneira, quando o homem justo é alimentado pela instrução do Senhor, a consequência natural é o fruto da justiça na sua vida. Assim como a consequência natural é que a árvore cresça, fique forte, frondosa, verde e dê seus frutos saborosos. E o ímpio? O que nós podemos dizer sobre o ímpio? Os versículos 4, 5 e 6 falam a respeito disso. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos prevalecerão no juízo, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então vejam que o destino do ímpio é completamente diferente. O ímpio é como palha que o vento dispersa. Quando eu li essa frase, eu me lembrei de que quando eu era criança e morava numa fazenda, eu via as pessoas abanando o café, colocavam o café com sujeira, com palhas, com areia numa peneira grande e jogava tudo para cima para que o vento levasse a sujeira fora, a palha, para que dispersasse toda aquela sujeira e o café ficasse limpo. Essa imagem veio vívida da minha infância para a minha cabeça. O ímpio é seco espiritualmente. Por quê? Porque ele está longe da fonte de águas vivas. Está longe da palavra de Deus. Então ele é seco espiritualmente. O espírito dele não é alimentado pela palavra de Deus. Não tem frutos que agradam a Deus. Como que ele pode produzir frutos que agradam a Deus se é a concupiscência da carne que dirige a vida dele? Impossível. Não tem estabilidade. Claro que não. Ele não tem o alicerce que nós temos, o alicerce esse, que é a palavra de Deus. Ele não tem esse alicerce. O alicerce dele é um mundo que está em constante mudança. Que hoje, o que o mundo diz é que você deve ter tatuagem, que você deve usar piercing, que você não pode fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que você não pode ler a Bíblia, que você não pode falar da Bíblia nas escolas e assim por diante. Então ele não tem estabilidade, porque o mundo dele está em constante mudança, enquanto que o nosso mundo é um mundo permanente. A palavra de Deus é permanente. Tudo que ela fala é permanente. A presença de Deus em nossas vidas é permanente. Eles têm suas obras reprovadas por Deus. Justamente por isso, porque o que são as obras deles? Pecado. Deus vai aprovar o pecado? De jeito nenhum. O ímpio busca a roda dos escarnecedores. É ali que ele se sente bem, é ali que ele é feliz, é ali que ele está à vontade. Não terá assento na Assembleia dos Justos. Por quê? Porque no dia do juízo ele será reprovado. Ele não passará. Ele não caminhará na direção de Jesus. Muito pelo contrário, ele caminhará no sentido contrário e o seu caminho perecerá. O caminho do ímpio perecerá. O segundo tópico da lição é uma pergunta, na verdade. Quem é o homem justo do Salmo 1? A gente podia dizer, eu, né? Pô, mas como assim você? Pô, eu sou um cara justo.
Eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu pago as minhas dívidas, eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia, eu participo do culto de ceia, eu contribuo com o dízimo na igreja, eu sou um cara correto. Puxa, que ilusão, né? Porque a gente nunca pode esquecer o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, onde Paulo diz que não há um justo sequer. Todos pecaram. Nós não podemos ter essa pretensão de que nós sejamos o justo. O justo, ele é o homem bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem é esse homem? Quem é o homem bem-aventurado? Jesus. Quem é o homem que não anda no conselho dos ímpios? Jesus. Quem é o homem que não se detém no caminho dos pecadores? Jesus. Quem é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores? Jesus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quantas vezes Jesus se afastou, ficou sozinho, subiu no monte e a Bíblia diz que tantas vezes que ele orou durante toda a madrugada. Ele meditava na palavra de Deus. Frequentemente ele falava o Filho do Homem e falava: o Pai que me mandou disse tal coisa. O Pai que me mandou falou assim. E assim por diante. Então ele medita, ele pensava nas coisas de Deus, na palavra de Deus, antes de falar. E é interessante porque o Salmo número 1 e o Salmo número 2, eles são complementares. O Salmo número 2 é um salmo essencialmente messiânico. E é interessante porque o Salmo número 1 começa falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o Salmo número 2 se encerra no versículo 12 dizendo: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele refugiam. Bem-aventurados os que se refugiam no bem-aventurado. Bem-aventurados os que estão no bem-aventurado, que é Jesus, né? Em João 14,6 diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, porém ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está com o Pai. Lucas 24:44 diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então é Jesus no Novo Testamento falando do Antigo Testamento. E quando Moisés, os profetas e os salmos falam de Jesus, é o Antigo Testamento falando de Jesus. A interligação perfeita entre eles. E quem é o homem justo do Salmo número 1? Voltamos a fazer essa mesma pergunta. Em João 14, nos capítulos de 1 a 5, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der frutos, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos olhar para Cristo pela fé somente e desejar que Ele, o justo do Salmo 1, salve-nos dos nossos pecados. Só Ele pode fazer isso. Vamos para a conclusão. Jesus não andou no conselho dos ímpios, mas obedeceu o seu precioso e sábio conselho e deu seu sábio conselho a eles. Para a mulher adúltera, ele disse: vá e não peques mais. Para o coletor de impostos que roubava seus irmãos, ele disse: segue-me. Esse era Mateus, chamado Levi. Não se deteve no caminho dos pecadores, mas ele parou junto do caminho dos pecadores para transformá-los. Não deixou passar em branco, não é? Nunca se sentou na roda dos escarnecedores, mas sentava-se sim com publicanos, com meretrizes e outros pecadores. E só que tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Todas as vezes que isso aconteceu, ele mudou as pessoas com quem se assentou. Então,
A presença de Jesus era transformadora. A nossa presença precisa ser uma presença transformadora na vida das outras pessoas. Nós temos que ser o exemplo. Aplicação. Com quem você anda? Em quem você se refugia? É para o ímpio que você pede conselho? Para aquele indivíduo que anda na concupiscência da carne? Você tem buscado refúgio no bem-aventurado Filho de Deus, a fim de ser feito participante dessa bem-aventurança? Queridos, vamos chegar em casa, vamos dar mais uma lida na lição, vamos meditar a respeito disso e que Deus nos abençoe. Obrigado a todos.